Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia pouco mais de um mês que eu estava brigada com o Kleber. Aliás, para ser bem sincero, brigados já estávamos há muito mais tempo. A gente não conseguia mais se aguentar. Sabe quando a vida dentro de casa tá um horror? Qualquer coisa era motivo para discussão. Só que na nossa última briga, ele tinha saído de casa. E isso já fazia, repito, mais de um mês. Eu já tinha perdido a esperança de que a gente fosse voltar. Na verdade, para ser bem sincero, eu nem sabia mais se era mesmo isso que eu queria. Sabe, chega uma hora que você quer fazer as pazes, voltar tudo, mas chega uma hora que de tanta briga, você se pergunta, será que é isso mesmo que eu quero? Será que de repente não é melhor a gente ficar separado? É difícil conviver com uma pessoa que não te apoia em nada, que só te critica, que só vê o lado ruim de tudo. Quando a gente resolveu morar junto, eu não imaginava que ele fosse mudar tanto. Fosse se tornar uma pessoa negativa, dessas que ficam puxando a gente para baixo. O Kleber era o meu segundo marido. Antes dele, eu tinha vivido com o Wellington por quase 6 anos. Eu e o Wellington, aliás, tínhamos um filho. O Maurício já estava com quase 9 anos. Nunca fui casado no papel com ele. Aliás, com nenhum dos dois. Apenas morávamos juntos. Enfim, naquele domingo, fui almoçar com meu filho na casa da minha irmã. Ela sabia da situação que vivia. E pelas tantas, a gente ali conversando, eu desabafando, ela me deu aquela sugestão. Escuta, Luciana, por que você não faz uma viagem? Muda um pouco de ares, mas sozinha, sem o Kleber. Viajar sozinha, eu? De que jeito, mulher? E o Mauricinho? Vou deixar com quem? Você podia deixar até comigo, né? Não, isso não é desculpa. Mas, Júlia, não sei. Eu não entendo como é que você me faz uma sugestão dessa. Eu nunca fiquei longe do meu filho. Deixa ele com o pai dele. Ou então, sei lá. Repito, pode deixar comigo. Eu cuido do meu sobrinho. Não sei, Júlia. Viajar sozinha deve ser meio chato, né? E de mais a mais, vou pra onde? Não sei. Procura um lugar na internet. Olha, lugar bacana que não falta, viu? O que mais tem no Brasil é lugar bonito. O importante, minha irmã, é você dar um arzinho pra tua cabeça, né? Olha, a ideia que ela me deu, no começo fiquei meio assim, mas depois me deixou até meio animada. Na semana seguinte, o pai do meu filho apareceu ali em casa para pegar o menino. Ele tinha ligado, disse que queria passar o dia com o moleque e ficou de passar ali para apanhá-lo. Eu e o Wellington, apesar de termos nos separado, a gente continuava se dando bem. Quer dizer, no começo foi bem difícil. Ele não aceitava, a separação. Mas depois acabou se acostumando, vendo que não tinha jeito. E aos poucos, tudo foi ficando bem entre nós. A gente acabou se tornando até amigos. Só que uma coisa que eu sempre achei estranha foi que ele nunca mais se envolveu com outra mulher. Pelo menos não assim, sabe, coisa séria. Devia ter os seus casinhos, por fora. Mas tudo assim, coisas sem importância. Tanto que ainda continuava sozinho. Eu aproveitei que ele estava ali e conversei com ele sobre aquela ideia que a minha irmã me deu. Falei que a gente estava pensando em viajar, sabe, num final de semana qualquer, e queria saber se ele podia ficar com o Mauricinho. Do que ele respondeu: claro que eu fico, imagina. Detalhe, o Wellington sabia que eu tinha brigado com o Kleber.
que ele tinha saído de casa, inclusive. Tanto que perguntou: e o Kleber, vai junto? Vocês se acertaram? Não, Deus me livre. Vou sozinha. Tô querendo um pouco de paz na minha vida. Enfim, ele saiu com o nosso filho. Os dois passaram a tarde toda juntos. E à noite, quando ele veio trazer o menino, aproveitou que eu estava lidando com o jantar e acabou ficando para comer junto. E pelas tantas, me veio com aquela: escuta, Luciana, eu estava pensando aqui, você falou na viagem, né? Enfim, por que a gente não faz uma viagem juntos? Nós três, eu, você e o Maurício. Já pensou? Rapaz, que ideia! De onde você tirou isso? Ou é de onde que eu tirei? Eu sou pai dele, você é mãe? O que tem de estranho? Que ideia, ué? Por que não? Lembra de quando a gente estava junto e você queria conhecer as cataratas? Nunca deu certo da gente ir, mas se você quiser, eu posso levar vocês lá agora. Que tal? Não, é melhor não. Esquece isso. Tem nada a ver. Naquela época a gente estava junto. Hoje não faria o menor sentido. Pois eu acho que vai ser melhor ainda, Luciano. Porque a gente vai como amigo. Sabe, quando tá junto assim, marido e mulher, sempre tem uma briga, uma discussão. Mas a gente vai como amigo. Ó, eu aposto que você e o nosso filho vão adorar. Vão se divertir muito. Olha, eu fiquei olhando para ele, sem saber o que dizer. Não porque estivesse indecisa, mas porque realmente achava que não fazia o menor sentido viajarmos juntos. Mas aí, ele arrematou. Ó, vamos fazer assim. Você não precisa me dar uma resposta agora já. Mas pensa com carinho. Depois você me fala. E ó, pode deixar que as despesas vão ser tudo por minha conta. A grande verdade é que num ponto ele tinha razão. Eu realmente sempre tive muita vontade de conhecer as cataratas. E o fato é que nos dias que se seguiram, fiquei pensando naquela ideia, naquele convite, me perguntando se daria certo, né? Imagina, fazer viagem com esse. Tinha tudo para ser um desastre. Não na opinião dele, né? Mas na minha. Por outro lado, certamente seria muito mais divertido e menos entediante do que viajar sozinha. Em resumo, depois de pensar, conversei com ele e falei que topava. Ele ficou todo feliz. Reagiu como se não estivesse nem acreditando. E nem esperou muito para marcar logo a viagem. Já fez a reserva no hotel. Acho até que ficou com medo que eu desistisse. Conversei com a minha irmã. Ela fez aquela cara de admirada, né? E ainda falou aquilo assim em tom de brincadeira. Cuidado, hein, Luciano? Cuidado para não ter uma recaída. Falei que não havia a menor possibilidade. Olha, não vou negar. Senti um aperto no peito em relação ao Kleber. Porque naquelas alturas, já fazia 2 meses que estávamos brigados. Que inclusive a gente nem se falava. Pelo jeito. Isso me causou assim uma certa tristeza, porque era mesmo o fim para nós dois. Aliás, no começo fiquei com um certo receio assim de fazer aquela viagem, porque se ele soubesse, com certeza não ia gostar. E se ainda houvesse uma chance da gente se acertar, acho que essa chance iria para o espaço quando ele soubesse que eu tinha viajado com o meu ex. Só que pensei comigo mesmo, quer saber de uma coisa? Que se dane se não gostar. A gente nem tá mais junto. Enfim, saímos de carro numa sexta-feira, bem de manhãzinha. Tivemos de conversar com os nossos chefes, né? Para que nos liberassem. E olha, foi uma viagem bem gostosa. A gente foi parando, né? No meio do caminho. Não foi aquela coisa assim, apressada, sabe? Alta velocidade, não. Chegamos, nos instalamos no hotel. Ele tinha feito a reserva de 2 quartos, um para ele e outro para mim e o nosso filho. E olha, o que eu achei bacana,
Se bem que eu já esperava isso, né? Em nenhum momento ele tentou, assim, uma reaproximação, sabe? No sentido romântico da palavra, de modo que foi realmente uma viagem de amigos. Meu filho ficou encantado quando a gente foi conhecer as cataratas. Não ele, né? Eu também. Depois, a gente foi conhecer outros lugares, fizemos também um passeio de barco. Olha, emoção foi o que não faltou. À noite no hotel, durante o jantar, nós três ali na mesa, né? Ele entrou naquele assunto. Puxa, que pena que a gente não veio pra cá quando ainda estávamos juntos, né? Acho que tudo seria mais gostoso. Ele fez aquele comentário, olhando pra mim. Eu então respondi: pois é, mas não aconteceu. E quer saber? Agora também tá tudo muito bom. Ele fez um silêncio, de repente ficou sério e me perguntou: por que será que a gente não deu certo, né, Luciano? Nossa história prometia tanto. Lembra que o pessoal falava que éramos um casal perfeito? Sabe, tem horas que eu fico me perguntando onde foi que tudo se perdeu. Quer saber com sinceridade? Também não sei. São coisas que acontecem, né, com qualquer casal. Depois de tempo a gente nem sabe por que se separou. Mas se dependesse só de mim, a gente nunca teria se separado. Ainda estaríamos juntos até hoje. Wellington, que conversa é essa? Não, tô falando sério. Eu nunca te esqueci, Luciana. Nunca deixei de gostar de você. Nunca. Aliás, por que você acha que eu continuo sozinho? Porque eu nunca conheci ninguém para te substituir. Ele falou aquilo sério e continuou me olhando daquele jeito assim, como que eu direi? Como quem está querendo dizer mais alguma coisa, com alguma intenção. Segurou minha mão assim, sobre a mesa, e nessa hora, lembro que eu dei uma olhadinha pro nosso filho que estava ali do lado. Não vou mentir, sei lá, me ocorreu naquela hora, olhando para a carinha do meu filho. Comecei a pensar em como estaria a minha vida se eu estivesse com Wellington, se a gente não tivesse se separado. Será que estaríamos vivendo bem? Será que eu estaria feliz ao seu lado? Era um cara bacana. Só que não sei se daria certo, assim, um relacionamento longo. Não sei. E também tinha o Kleber, né? Por quem acabei me apaixonando, alguns meses depois que me separei. É difícil a gente ficar imaginando, né? Enfim, depois que subimos, ele foi pro quarto dele, eu e o Maurício fomos pro nosso, mas eu continuei ali pensando em tudo que ele tinha dito. Antes de nos separarmos, lá atrás, nossa vida podia não ter aquela emoção assim que eu gostaria, né? Aquele friozinho da barriga, mas a gente se dava bem. Eu tinha uma vida serena, de paz, né? É completamente o oposto da vida que eu levava com o Kleber. Com o Kleber, sempre teve aquela efervescência, aquele tumulto. Havia paixão. Claro que havia. Fogo. Mas do que adiantava se a gente vivia brigando, um de cara feio com o outro? Para se ter uma ideia, até no meu filho, o Kleber descontava quando a gente brigava. Sabe, eu comecei, sei lá, a comparar os dois, o Wellington e o Kleber. A pensar na vida que tinha com um, na vida que havia tido com o outro. Eram pessoas tão diferentes, em todos os sentidos. E pelas tantas de tanto pensar, não sei o que deu em mim. Acho que foi um impulso. Mas acabei deixando o Maurício dormindo ali na cama. Levantei e fui até o quarto em que o Wellington estava acomodado.
Era ali mesmo, no corredor. Olha, sei lá o que me deu. Comecei a pensar em tudo que ele tinha dito, a imaginar como seria, sabe? Nós três juntos, mãe, pai e filho. Levantei, fui pelo corredor. Não sei o que deu em mim, repito. Dei 3 batidinhas na porta, escutei aquele barulho lá dentro e logo ele veio abrir. E quando me viu ali diante dele, fez aquela expressão de surpresa. Lembra que eu falei? Desculpa vir bater na tua porta, mas é que eu não estou conseguindo dormir. Ah, é? Bom, se é por isso, nem eu. Entra. Ele quis saber do nosso filho. Falei que ele estava dormindo. E a gente ficou se olhando de um jeito. Em resumo, de repente ele viu que era o momento, se aproximou. E 5 segundos depois estávamos deitados na sua cama. Olha, nem sei dizer com certeza quem tomou a iniciativa, porque ele se aproximou, mas eu acho que foi no mesmo ritmo, sabe? A gente começou a se beijar, se abraçar e no fim aconteceu. Como tinha acontecido tantas e tantas vezes, num passado já meio distante. E olha, foi bom, foi gostoso. Na verdade, me fez um bem, me senti leve. Minha vontade era de ficar ali com ele, amanhecer a seu lado. Mas também não podia deixar meu filho sozinho, né? No outro quarto. Ele até queria ficar com a gente lá no nosso quarto, mas eu falei que era melhor não. Era melhor a gente ir devagar. Claro que tudo mudou entre nós naquele dia. Sabe, a atmosfera ficou tão suave, tão tranquila. Ele me tratou de um jeito tão carinhoso e isso acabou mexendo demais comigo. Detalhe, não conversamos sobre o que tinha acontecido. Sei lá, uma espécie de constrangimento, talvez. Ele não tocou no assunto e eu também achei melhor não falar nada. Mas parecia que a gente conversava pelo olhar. Na segunda-feira, nossa ideia era pegarmos a estrada logo após o café da manhã. Até porque era uma viagem longa, né? Cansativa. E olha, incrível o quanto essa viagem me fez bem. Não sei, parece que abriu alguma coisa na minha cabeça. Em nenhum momento me arrependi. Somente depois, quando chegamos, que ele nos deixou em casa, ele falou: a gente precisava conversar sobre o que aconteceu, você não acha? Quando você estiver pronta para essa conversa, você me liga. E eu venho aqui. Tudo bem? Ele então deu um beijo na testa do nosso filho, me beijou também no rosto e falou assim quase sussurrando: só não esquece de uma coisa, que eu continuo te amando. A verdade é que tudo isso mexeu demais com a minha cabeça. Olha, foi até inevitável. No dia seguinte, já no intervalo do almoço, adivinha quem me ligou? O Kleber. Não sei explicar, mas eu estava com um pressentimento que ele ia ligar. E ele já foi falando assim em tom de ironia. E aí, como é que foi a viagem, família? Achou que eu não fosse descobrir? O que você quer, Kleber? Ele ficou ali, sabe, sendo irônico, sarcástico, falando umas coisas nada a ver, sabe? Que sempre desconfiou que eu ainda tivesse alguma coisa com ela. Chegou a dizer que eu o traía com ele quando estávamos juntos. Por isso foi até bom ter ido embora de casa. Olha, como eu já disse, parecia que ele tinha o dom de me puxar para baixo. Estava me sentindo tão bem e bastou aquela ligação, as coisas que ele me falou, para acabar com o meu dia. Lembro que eu falei: escuta, você me ligou para falar isso?
Olha, Kleber, você me desculpe, tá? Mas eu tenho mais o que fazer. Falei aquilo e encerrei a ligação. Ele ainda mandou mensagem, uma mais sem cabimento do que a outra. Olha, tem horas que a gente tem de dar a mão palmatória, viu? Nossa separação foi mesmo um livramento. Jamais daríamos certo. A gente não tinha muito a ver um com o outro, sabe? Tinha aquela paixão, tinha... Não vou negar, tinha mesmo. Mas era só. Acabava aquilo e vinha o terror. Pena que demorei tanto para perceber. E olha, aquela ligação parece que me empurrou ainda mais na direção do Hélio. Eu digo isso porque em seguida liguei para ele. Pedi que ele fosse jantar com a gente ali à noite, em casa. Aí a gente aproveitaria, né, para conversar o que tínhamos ainda para conversar. O fato é que ele não só jantou com a gente, mas acabou passando aquela noite toda ali em casa. Dormimos juntos na mesma cama, na minha. Amanhecemos como se fôssemos casados, marido e mulher. Aliás, ele queria que a gente voltasse a ser um casal, mas eu achei melhor a gente ir devagar. Escuta, não precisa apressar. Se a gente desse um passo de cada vez, como se tivéssemos acabado de nos conhecer. A gente namora durante um tempo, você lá na tua casa, eu aqui com o nosso filho, e aí, se começar a dar certo, assim, sabe, de uma forma global, aí a gente pensa depois no que fazer. O que você me disse? Ele aceitou. Aceitou e ficou feliz. Depois eu contei tudo para minha irmã. Minha irmã ficou meio desconfiada, sabe? Mas preferiu não se meter. E eu agradeci a posição dela. Cheguei a dizer, não quero que você se meta mesmo, é a minha vida. De qualquer maneira, ela chegou a dizer que preferia 1000 vezes que eu ficasse com o Wellington do que com o Kleber. Mas que tinha um pouco de medo, já que já havíamos morado juntos, né? E tínhamos nos separado. A verdade é que ninguém sabe o dia de amanhã. Eu entendi, sabe, o temor dela, porque se era para dar tão certo, por que não deu na primeira vez? Tá certo. Mas os anos passam e as pessoas mudam um pouco, né? Quem sabe eu tenha mudado. Do mesmo jeito que pode dar errado, também pode dar certo. Hoje estamos mais maduros, mais experientes, mais conscientes do que aquilo que a gente quer da vida. E quem sabe, até por isso, acabe dando certo. Uma coisa eu sei, não vai ser por falta de tentativa. Quem sabe primeira vez tenha sido um treino, né? Um esboço. Não foi só por mim que eu decidi dar mais essa chance a nós dois, mas pelo nosso filho também. E é como eu já disse, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Até porque para dar certo, só depende de nós dois. Nossa vida a dois pode não ter aquele friozinho constante na barriga, aquela emoção de uma paixão arrebatadora. Mas ao lado desse homem, eu sei que vou viver uma vida serena, tranquila. E também vou ter ao meu lado alguém que eu sei que me ama de verdade. Alguém que vai estar interessado e comprometido em me fazer feliz. Será que não é uma boa perspectiva? Eu acho que é. E a grande verdade é que só o futuro nos dirá, e sinceramente, do fundo do meu coração, eu acredito muito nele. Nele e no nosso futuro também.